Sabe, toda decisão financeira que a gente toma, não importa se é grande ou pequena, tipo, desde o cafezinho que a gente compra até decidir investir numa empresa, no fundo, tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta que pode definir o sucesso ou o fracasso. Pois é, essa é a pergunta-chave. Isso aqui vale a pena? E ela aparece em todo lugar, né? Nas grandes salas de reunião, claro, mas também naquela conversa na cozinha de casa. E olha, para ajudar a gente a responder isso, existe uma ferramenta que é, assim, surpreendentemente simples, mas muito poderosa. É o famoso ROI, ou Retorno sobre Investimento. E o legal do ROI é que ele não fica no achismo, sabe? Ele não sugere, ele mostra, preto no branco, se uma decisão vai dar lucro ou não. É como se fosse uma bússola mesmo, aquela que aponta o norte em qualquer jornada de investimento. Ok, então vamos lá. Como é que a gente pega um monte de número e transforma numa resposta clara? A parte boa é que a beleza do ROI está justamente nisso, na simplicidade e na lógica da coisa. Funciona assim, em 3 passinhos bem lógicos. Primeiro, a gente pega tudo que entrou, o ganho total do investimento. Depois, a gente tira o custo, tudo que foi gasto, para chegar no lucro líquido, ou seja, o que sobrou de verdade, né? E por último, a gente divide esse lucro pelo custo inicial. A lógica é essa: o que se ganhou menos o que se gastou, dividido pelo que se gastou. É uma conta bem direta que mostra o quão eficiente foi aquele investimento. Bora ver na prática para ficar mais fácil. Imagina só, uma empresa investiu R$ 10.000 numa máquina nova. No fim do ano, essa máquina trouxe R$ 15.000 a mais de receita. A conta, então, é exatamente como a gente viu. O ganho, que é 15 mil, menos o custo de 10 mil, e o resultado disso a gente divide pelo custo de 10 mil de novo. E o que a gente tem? 50%. Mas assim, o mais importante é entender o que esse número quer dizer. Significa que para cada R$ 1 que foi investido, voltaram 50 centavos de lucro puro. Ou seja, o investimento não só se pagou, como ainda gerou metade do valor dele em grana extra. Isso é um resultado e tanto. Beleza, a teoria a gente já pegou. Mas e na vida real? Como isso funciona no dia a dia de um negócio? Vamos sair desse exemplo mais hipotético e mergulhar numa situação bem prática. Pensa numa cozinha industrial que vai fazer um evento para 100 pessoas. Para calcular o ROI, primeiro a gente precisa listar todos os custos. Tem os ingredientes, claro, a mão de obra, a energia, o gás e até aqueles custos indiretos, sabe? Aqueles que a gente às vezes esquece de pôr na conta. Aqui, cada centavo importa. Somando tudo isso, a gente chega num total de R$ 2.500. Esse é o nosso custo do investimento da fórmula, lembra? É a grana que foi colocada na mesa, o valor que está em risco. Agora, a parte boa, o resultado. O evento foi um sucesso. Com 100 convidados e cada um pagando R$ 35, a cozinha faturou R$ 3.500. Esse valor é o nosso ganho do investimento. Pronto, temos a outra peça do quebra-cabeça. Beleza, com esses dois números na mão, a conta fica fácil, né? 3.500 de ganhos menos 2.500 de custo, e esse resultado a gente divide pelo custo de novo. Chegamos a um ROI bem legal de 40%. Tá, mas o que significa, na prática, ter um ROI de 40%? É aqui que a mágica acontece. Falar 40% pode parecer meio abstrato, mas quando a gente traduz isso, significa que para cada R$ 1 que a cozinha investiu nesse projeto, ela teve de volta R$ 1,40. Aí sim, né? O resultado fica super tangível, super poderoso para tomar qualquer decisão. Bom, então a lógica parece simples, né? Quanto maior o ROI, melhor. É sempre essa a melhor escolha? A resposta parece óbvia, mas é aqui que a coisa fica mais interessante. E a verdade é que nem sempre. Acontece que confiar cegamente só no ROI pode ser uma baita armadilha. A métrica é fantástica, sem dúvida, mas ela tem alguns pontos cegos importantes. E se a gente ignora esses pontos, pode acabar tomando decisões bem ruins. Olha só quais são os pontos fracos. O ROI é como uma foto, um retrato do momento. Ele não conta o filme todo. Por exemplo, ele não leva em conta o tempo, tipo quando esse retorno vai chegar. Ele também não mede o risco envolvido. Ignora como o dinheiro entra e sai no meio do caminho, fluxo de caixa. E por causa disso, olhar só para o ROI pode fazer a gente tomar decisões ruins para o longo prazo. Para isso ficar bem claro, vamos comparar duas situações. Olha só, o investimento A tem um ROI incrível de 50%. Já o B, só 30%. À primeira vista, o A parece bem melhor. Mas olha o fator tempo. O investimento A leva 5 anos para dar retorno. O B, só 1 ano. E aí, qual é a melhor opção? É aqui que está o pulo do gato. O investimento B, mesmo com um ROI menor, devolve o dinheiro em apenas 1 ano.
Isso significa que esse capital pode ser pego e reinvestido na mesma hora em outro projeto, gerando mais lucro. Pensa bem, antes do investimento A dar o primeiro retorno, o dinheiro do investimento B já pode ser reinvestido outras 4 vezes. No final das contas, essa agilidade pode gerar muito mais riqueza do que aquele ROI maior, mas super lento do A. Então, qual é a conclusão? Que o ROI não serve para nada? Não, de jeito nenhum. A questão é entender o lugar dele. O ROI é um excelente ponto de partida. É a primeira pergunta que a gente deve fazer, mas definitivamente não é única. E para que esse ponto de partida seja confiável, a gente tem que fugir de umas armadilhas bem comuns. Por exemplo, ignorar custos que estão meio escondidos, sabe? Ou ser otimista demais com a receita futura. E um erro clássico, confundir faturamento com lucro. São coisas diferentes. Fazer um cálculo de ROI com dados errados ou incompletos é até pior do que não fazer, porque dá uma falsa sensação de que está tudo bem. No fim das contas, a identidade do ROI é essa. É uma ferramenta simples que qualquer um pode calcular, é poderosa porque dá um diagnóstico rápido da situação e é essencial para qualquer análise financeira séria. O segredo todo está em usar com inteligência, sabendo das suas forças e fraquezas. E agora, sabendo medir o retorno, a pergunta lá do começo muda de figura. Não é mais só será que vale a pena? A pergunta vira como vale a pena, quando e a que custo. Com as ferramentas certas em mãos, a decisão deixa de ser um chute e se torna uma estratégia bem pensada.